Senhor Ministro-Presidente Luiz Fux, senhor Ministro-Relator Luiz Roberto Barroso, senhoras ministras Carmen Lúcia, Rosa Weber, senhores ministros, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Associação Advogadas e Advogados Públicos para a Democracia e o Coletivo por um Ministério Público Transformador, no cumprimento dos seus deveres estatutários e na qualidade de amiticúria admitidos nesta DPF, vem nesta tribuna virtual trazer as suas razões para contribuir com o Supremo Tribunal Federal no julgamento desta importante arguição de descumprimento de preceito fundamental referente à suspensão dos despejos coletivos, durante a pandemia de comunidades vulneráveis. Antes de adentrar propriamente nas razões jurídicas, é importante trazer alguns dados da saúde pública a reforçar a importância desse julgamento, a importância que está sendo dada pelo Supremo Tribunal Federal de um julgamento com esta envergadura. Então vamos lá a alguns dados. A taxa de vacinação no Brasil ainda está em 11% da população brasileira, com a segunda dose. Taxa de ocupação dos leitos de UTI acima de 85% em alguns municípios, chegando a 100%. Alguns outros dados trazidos pelo neurocientista Miguel Nicoleles, reconhecido internacionalmente, apontam para uma taxa de mortalidade superior à taxa de natalidade por conta da pandemia da Covid-19. Nos 4 primeiros meses de 2021, de janeiro a abril, o Rio Grande do Sul teve 46.907 nascimentos, ao passo que teve 47.524 óbitos. O Rio de Janeiro também registra a mesma tendência, teve 67.811 nascimentos, em detrimento de 68.493 óbitos. São Paulo, no mês de abril, teve 50.044 óbitos e 46.993 nascimentos. Minas Gerais, a mesma coisa, 20.314 óbitos e 21.028 nascimentos. Então, aproximando muito a taxa de natalidade à taxa de mortalidade. Esses dados só reforçam a importância da jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal vem criando em torno da pandemia da Covid-19. Uma jurisprudência louvável, uma jurisprudência que deve ser seguida por outras cortes supremas de outros países, tendo em vista a importância desta corte na proteção à vida e à saúde da população brasileira. O caso em si se refere à questão dos despejos de populações vulneráveis, o que poderia, essas populações ausentes de suas moradias, contribuir para o agravamento da pandemia, que não é só, senhores ministros e senhoras ministras, não é só para estas populações vulneráveis, mas também para as forças de segurança pública envolvidas em processos de cumprimento de ordens de reintegração de posse. Como exemplo, eu vou citar o caso de Minas Gerais, em que mais de 300 policiais militares por 3 dias ficaram aglomerados no cumprimento de uma ordem de reintegração de posse. Então, o agravamento da pandemia não se daria apenas em relação a essas populações vulneráveis, mas também as forças de segurança envolvidas, bem como a sociedade que vive e mora ao redor dessas comunidades vulneráveis. Esse mesmo exemplo de Minas Gerais, os municípios ao redor ali não tem nem leitos de UTI. O que levaria ao deslocamento dessas pessoas para outros hospitais de outras cidades, à busca de leito de UTI. Então é um problema que não se refere exclusivamente às populações vulneráveis que lutam por uma moradia digna, mas envolve todo o conjunto da população e das forças de segurança envolvidas em processos de reintegração de posse.
É uma situação extremamente delicada que inclusive levou, né, o Conselho Nacional de Justiça, com base numa proposta da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ao Observatório Nacional de Direitos Humanos do CNJ, a recomendar, né, recomendação número 90, a recomendar a não realização de despejos durante a pandemia. E colocando como marco temporal para a pandemia até que toda a população esteja vacinada, ou ao menos as populações vulneráveis que seriam vitimadas com essas ordens de reintegração de posse. Essa situação também já foi reconhecida através de lei, né? Lei 14.010, de 10 de junho de 2020, que no seu artigo 9º diz o seguinte, abre aspas, não se concederá liminar para a desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere ao artigo 59, parágrafo 1º, incisos 1, 2, 5, 7, 8 e 9 da Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020. Ocorre que a pandemia não respeita as leis criadas, né? Ela perdurou, ultrapassou inclusive a lei que decretou a calamidade pública para fins fiscais, terminou, acabou a vigência da lei e a pandemia continuou e se agravou, né? Chegando ao ponto de hoje estarmos próximos aí de 500 mil mortos. Por fim, senhores ministros, senhoras ministras, aqueles que defendem a sacralidade do direito de propriedade não podem se esquecer que também no mesmo artigo 5º, que garante o direito à propriedade, também garante o direito à vida, também garante o direito à função social da propriedade, o artigo 6º, o direito à saúde e o direito à moradia. Então precisamos olhar para o nosso texto constitucional e para a realidade a qual estamos inseridos, de uma forma a contemplar e privilegiar os direitos, mesmo não havendo normas constitucionais, hierarquia entre as normas constitucionais, mas precisamos olhar com especial atenção para esses direitos nesse momento em que estamos vivenciando. Direito à vida, direito à saúde, direito à moradia, direito à função social da propriedade, e não sacralizar o direito à propriedade como algo inquestionável e algo dado, como garantido e que não pode ser ultrapassado ou não pode ser colocado à prova perante outros direitos e garantias individuais e coletivas tão importantes ou mais importantes do que o direito de propriedade. E o Supremo tem feito isso, né? Eu vou citar apenas um exemplo, que é a DPF 811, onde o Supremo Tribunal Federal permitiu a restrição de cultos presenciais para conter a transmissão da Covid-19, do coronavírus. Então, essas entidades, né? A BJD, a Associação de Advogadas e Advogados Públicos para a Democracia, o Coletivo para um Ministério Público Transformador, apresenta essas razões e pleiteia que o Supremo Tribunal Federal mantenha sua jurisprudência relacionada à crise da Covid-19 no que tange à proteção de direitos, do direito à moradia, do direito à vida, do direito à saúde e do direito à função social da propriedade destas populações vulneráveis, mas também de toda a população brasileira e das forças de segurança que também se aglomeram para executar essas ordens de reintegração de posse. Então são essas as nossas razões para contribuir com este julgamento.